a massa salarial global ela foi diminuindo ao longo do tempo. O que a gente ganha hoje é menor, tem menos dinheiro, vamos dizer assim, para a gente fazer as coisas que as gerações anteriores faziam. Me capacito, invisto em mim, invisto o meu tempo, vou lá fazer tudo que dizem, né, que a cultura nos diz que a gente tem que fazer, e mesmo assim talvez não dê certo. A culpa é minha ou é de um sistema que está cheio de falhas nesse momento? De alguma maneira a gente sabe que vai ter uma transição muito grande da realidade do trabalho. Então, é claro, eu preciso preparar essa geração desde agora para que ela diga: eu não quero um trabalho formal, porque não existirá trabalho formal. O que eles veem? Um pai e uma mãe que se dedicaram a vida inteira, né? Trabalharam, um trabalho duro, árduo, eu lutei, eu venci, eu cheguei num cargo incrível dentro da empresa e de repente, tapinha nas costas, beijo, tchau, não serve mais. Tem uma galera jovem que eu posso contratar 10 pelo salário de um mais velho. E aí? Eu falo que essa galera, eles olham pra cima e eles vão ver pais burnoutados, estressados e talvez infelizes e frustrados, assim. Porque essa ilusão do empreendedorismo, ela é uma ilusão que coloca a gente pra ser tudo, né? Você tem que administrar, vender, produzir, entregar o serviço, cobrar, faturar. É uma realidade muito brutal, né? Muito. Mas vendida dentro de um sonho de liberdade que é uma terrível falácia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Dane-se. Sempre lembro aqui, toda quarta-feira. Não se inscreveu ainda no canal? Então já se inscreve. Deixa seu like, seu comentário, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e vai entregar para mais e mais pessoas. E hoje é um assunto... Sabe aquelas conversas difíceis? Vamos conversar? Precisamos ter uma conversa difícil. Vamos combinar uma coisa? Tá todo mundo perdido? A culpa é da geração Z, é a galera millennial, mais velha, que tá perdida, que não sabe o que faz, se vai morar no mato, se troca de emprego, tá buscando propósito e tá infeliz no trabalho, e quer ser feliz no trabalho ao mesmo tempo, mas também não quer mais trabalhar, tá de saco cheio. Gente, tá todo mundo perdido. Quem tá mais perdido? Geração Z ou a galera mais velha? Eu não sei. Mas hoje, talvez, a gente ache um novo culpado para essa loucura toda. Porque sim, a gente sempre está buscando um culpado, né? Hoje, para essa conversa difícil, eu convidei a Tatiana Capellano. A Tatiana, gente... Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada. Prazer estar aqui. Vamos ter uma conversa difícil hoje, hein? Com certeza. Mas Não é produtivo e é bom. Produtiva. Vou apresentar a Tatiana, então. Ela é bacharel em Relações Públicas, especialista em psicanálise e mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Fundadora da 4CO, que é uma consultoria de comunicação e cultura organizacional. Ela tem mais de 25 anos de experiência na gestão de projetos de comunicação corporativa. E aí eu te pergunto, a gente sempre tá tentando achar um culpado, né? Sempre. Quem tá mais louco? Hoje em dia? Hoje em dia. Ou estamos todos loucos, procurando um espaço no mundo que a gente não sabe mais aonde se encaixar. Porque uma hora a culpa é da geração Z. Eu já não aguento mais esse discurso de Também culpar não. a geração Z. Eu acho um pouco injusto a gente culpar a geração Z de forma em geral, né? E digo isso porque acho que esse mal-estar que a gente vive hoje em dia, ele é um mal-estar coletivo, né? Quando você conversa com as pessoas, a gente vai percebendo esses sintomas de uma forma muito sutil, né? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo correndo, tá todo mundo meio perdido, sem saber o que fazer. Então, isso é um indicativo para nós de que a gente tá falando de um contexto que ele é mais amplo e é um contexto que ele diz respeito a uma sociedade, não especificamente uma geração, né? Tem características geracionais que impactam mais ou menos, talvez, nesse mal-estar. Mas, de uma maneira em geral, a gente tem uma sensação de que as coisas estão um pouco deslocadas demais, né? E isso independe de idade, me parece. Pois é, independe de idade. Mas tem uma galera, talvez mais velha, e aí eu não sei se vem com essa história da geração Z, mas a gente está muito linkado hoje em dia em ter um propósito de vida. É tipo um absurdo hoje em dia você não ter um propósito de vida. Você não tem, você não sabe qual é o seu propósito de vida. Nossa, você precisa fazer terapia, psicanálise, autoconhecimento. Você tem que ter um propósito de vida. Qual é o seu propósito de vida? E muitas vezes a gente fala, não, realmente o meu propósito de vida não está no meu trabalho, porque eu estou infeliz no trabalho. Então, preciso sair do meu trabalho. O que eu faço? Onde eu acho? Como que... É correto também a gente alinhar essa coisa de propósito de vida com o trabalho? Ou é uma tentativa infeliz que a gente nunca vai encontrar um resultado? Eu acho que é uma tentativa muito difícil para a enorme maioria, Anne. Por quê?
A gente precisa pensar que esse contexto todo social que a gente vive, ele vai ter, obviamente, recortes de classe, recortes de gênero, Sim. recortes de raça. Então, quando a gente fala dessa busca por propósito, ele é um discurso, de uma certa forma, bastante elitista até, né? Que diz sobre você encontrar uma atividade produtiva que, além de pagar suas contas, ainda te dê um sentido de existência. Muito difícil a gente encontrar isso na perspectiva do trabalho, porque o trabalho em si, ele já é uma relação tensionada. Ele já é uma relação que se estabelece dentro de uma estrutura de poder, né? Então, quando a gente pensa em trabalho, e se a gente pensa no trabalho clássico, que é o trabalho de pessoas que estão em vagas formais, como a gente chama tecnicamente, esse trabalho ele está desenhado dentro de uma estrutura de poder. E mesmo que você me fale, mas a pessoa hoje é empreendedor, é um franqueado, é uma pessoa autônoma, você está dentro de uma estrutura de poder. Você depende de um outro para gerar a sua renda, né? Então, nesse sentido, é muito difícil a gente encontrar nessa relação que parte de uma dependência uma satisfação plena, né? Ela é permeada por afetos que são afetos mais difíceis da gente encaminhar, né? E não necessariamente por um afeto tão nobre, né? Como a realização, como o amor e coisas do gênero. Então, eu sempre digo que esse discurso, e você colocou bem no começo da sua pergunta, né? Se você não tem um propósito, parece que a culpa é sua. Você tá falhando, você tá sendo incompetente. E toda vez que a cultura nos indica que nós somos culpados ou estamos sendo incompetentes ou não somos bons o bastante, a gente faz um movimento de buscar consumir produtos e serviços para poder dar conta disso. Então, eu vou fazer uma psicanálise. Não que eu não acho que não seja recomendável, tá? Eu acho que psicanálise é mais do que recomendável. Em todas as né? situações. Exato. Mas aí a gente vai consumir. É um curso a mais que você vai fazer. É uma graduação a mais que você vai buscar. E essas questões acabam não te garantindo um espaço de trabalho com uma remuneração decente. Então, quer dizer, me capacito, invisto em mim, invisto o meu tempo, vou lá fazer tudo que dizem, né? Que a cultura nos diz que a gente tem que fazer. E mesmo assim, talvez não dê certo. A culpa é minha ou é de um sistema que está cheio de falhas nesse momento? Pois é. Então, assim, qual é o problema desse modo tradicional de trabalho, né? O problema é essa estrutura tradicional, ela precisa realmente mudar, essa coisa da jornada de trabalho, de você trabalhar tanto tempo, tantas horas, tantos dias. Você acha que esse é o problema no final? Eu digo que a gente precisa encaminhar algumas mudanças em duas perspectivas. Uma perspectiva que ela é concreta em relação ao mundo do trabalho, que diz sobre jornada, hierarquia, tipo de função, remuneração. E sobre remuneração, eu sempre falo isso, né? Eu dou esse exemplo. Se a gente parar, eu tô com 47 anos, né? Quando eu olho para minhas gerações anteriores, da minha família, eu tinha um avô que trabalhava e sustentava uma avó, 2 filhos e ajudava os netos novos. Hoje em dia, é impossível em uma família, uma pessoa trabalhar e a renda dessa única pessoa sustentar uma estrutura de família inteira. Isso quer dizer o quê? A massa salarial global, ela foi diminuindo ao longo do tempo. O que a gente ganha hoje é menor, tem menos dinheiro, vamos dizer assim, para a gente fazer as coisas que as gerações anteriores faziam. Então é muito mais difícil. Esse sonho da casa própria, da independência financeira, ele vai ficando muito distante. Quando a gente coloca um recorte de raça, de gênero em cima disso, piora. Então, a gente primeiro precisa rediscutir isso. As questões concretas do mundo do trabalho. Jornada, salário, tempo de dedicação ao trabalho. Não é normal as pessoas trabalharem 12, 14, 16 horas por dia, né? E um segundo encaminhamento importante que eu sempre digo é a questão discursiva do trabalho. Por quê? Porque no contexto da cultura, a gente tem um mundo que se dá aqui de uma perspectiva concreta, que é esse que eu falei primeiro, e tem todo um discurso que sustenta e ajuda a sustentar esse mundo. Então, quando a gente ouve, por exemplo, trabalhe enquanto eles dormem, ou você precisa ser mais resiliente. Quando a gente ouve essas barbaridades, na minha opinião, a gente está falando de um discurso que ajuda a sustentar esse status quo. Então não adianta mudar a estrutura do trabalho se a gente não mudar a nossa mentalidade sobre o trabalho. O que a gente, como sociedade, entende por trabalho. Que hoje, eu diria, na esteira da modernidade, a gente entende que trabalho é a dignidade humana, né? Então, se você trabalha, você é digno. Você é merecedor, você tem direito.
Se você não trabalha, você é um vagabundo que eu não quero saber sobre você, porque é uma escolha sua não trabalhar. Isso é uma falácia, né? Mas é a forma como discursivamente a cultura nos empurra, vamos dizer assim, né? Para esse mundo do trabalho sem pensar a respeito dele. Existe a demonização hoje em dia, né? Em TikTok e tudo mais, da CLT. Essa nova geração acha um xingamento, né? Sim. A CLT. Quem diria, né? Porque acho que se lutou tanto para buscar direitos do trabalhador, a CLT foi um grande avanço, né? Sim. E de repente a gente cai nesse lugar de demonizar a CLT. O que está acontecendo? Por que você acha que isso está acontecendo? Olha, quando a gente estuda o fenômeno da cultura, o que a gente compreende é que o discurso que permeia a cultura, ele é o discurso das classes dominantes, né? Nesse sentido, a gente vai viver essa cultura sendo impactado por um discurso que está ali para produzir essa realidade social. Então, preparar uma geração que tem hoje 8, 10, 12, 15 anos para não gostar da CLT é a melhor coisa que a gente pode ter hoje em dia. Estou sendo irônica, né? Melhor coisa para a manutenção do sistema futuro na perspectiva em que não existirão vagas de emprego formal para todo mundo. Eu tenho que fazer essa geração odiar a CLT. Eu digo, né? Se eu estivesse dizendo no lugar de quem efetivamente, né, tem essa estrutura de poder. Então, o que a gente observa é que, assim, é como se a sociedade estivesse preparando um terreno futuro, efetivamente, para as pessoas entenderem que CLT não é bom. Mas não é que CLT não é bom. Eu sempre falo isso, a pessoa não é que ela não gosta da CLT, porque as pessoas buscam 13º, férias, licença maternidade, auxílio doença. É para isso que existe a CLT, né, gente? Exatamente. Quem já teve a experiência e não tem mais, sabe o que perde, né? O que deixa de ganhar, efetivamente. E aí, é claro que a gente aponta para um futuro com todo o desenvolvimento das novas tecnologias. E eu não sou uma tecnofoba de achar que a tecnologia vai acabar com a humanidade. Não é nada disso. Mas, de alguma maneira, a gente sabe que vai ter uma transição muito grande da realidade do trabalho. Então, é claro, eu preciso preparar essa geração desde agora para que ela diga: eu não quero um trabalho formal, porque não existirá trabalho formal. Essa é a questão. Então, por isso que eu disse um pouco antes, né? A gente precisa encaminhar mudanças em 2 perspectivas, uma delas, inclusive, discursiva, para a gente conseguir pensar em construir uma realidade de trabalho diferente no futuro, né? Que loucura que a gente está passando, gente. É muito incrível também a gente passar por todas essas transformações do mundo do trabalho, assim. Agora, Tati, por exemplo, numa entrevista de emprego, né? Tô lá, na frente do meu possível empregador. O que vale mais hoje em dia? Todo aquele currículo impecável, com um monte de curso, com um monte de coisa? Ou a inteligência emocional, saber lidar com as pessoas? Sim. Que está tão difícil cada vez mais se encontrar pessoas que sabem lidar com pessoas. Sim. Então, o que vale mais? O que é mais? O que esse empregador está buscando nesse profissional? Claro. Então, eu acho que as questões de inteligência emocional, elas têm um peso muito grande nesse momento. Talvez não na maioria das vagas, mas vamos dizer assim que nas melhores vagas, se a gente pode dizer assim, no sentido daquelas que estão dentro de uma, né, estrutura formal de trabalho e tudo mais. E por que eu digo isso? Primeiro, né, isso que eu vou dizer agora é parte da frustração da geração Y, principalmente, né? A formação superior, ela não garante mais boas posições. E a geração Y é uma geração que cresceu ouvindo que se ela fizesse faculdade, se esforçasse, tudo ia dar certo e a vida dela ia ser maravilhosa. Essa geração Y, que está com 30 e alguma coisa hoje em dia, 30 e poucos, ela é uma geração que caiu nessa falácia. E, de fato, isso hoje não conta tanto para os currículos e para os processos seletivos. Grandes empresas procuram boas formações, eu digo, né, faculdades que são grifes, procuram. Mas eles procuram pessoas que consigam ter habilidades emocionais elevadas, vamos dizer assim. Isso é tão importante que o Fórum Econômico Mundial, ele publica todo ano um relatório que chama Futuro do Trabalho. E nesse relatório ele publica as competências futuras. E eu posso te dizer, pelo menos nos últimos 7, 8, 10 anos, que eles trazem a questão da inteligência, não só da inteligência emocional, né, mas dessas competências emocionais, como as competências necessárias, né? Então, leitura de cenário complexo, conseguir ter resiliência, conseguir pensar em desafios, né, de uma perspectiva mais ampliada. Então, é um saber que muda de eixo, né? A gente sai de um eixo técnico e pragmático
para um eixo que efetivamente ele está ligado mais à interação humana e à necessidade que a gente tem de manter essas interações dentro do ambiente do trabalho. É um terrível desafio nas empresas as relações. Eu trabalho com isso e é muito difícil de encaminhar. Porque, assim, é a geração que tá de bebezinho, né, gente? De os pequenininhos, porque ou você ensina isso, essa inteligência emocional, quando o bebê, criança. Porque depois que entra pra adolescência, pré-adolescência já era, você não consegue mais ensinar esse tipo de coisa, né? Sim. Então, assim, é do berço, aquela educação de berço que todo mundo fala. É ali que você ensina real a inteligência emocional. Então, errada, Tati? Não, eu acho que a gente... Bom, quando a gente olha para o desenvolvimento da criança, a gente tem inclusive um termo para isso, que é a primeira infância, né? Sim, que é dos 0 7 anos. 0, né? 7. Que é um período que ele é determinante para o futuro da criança, Sim. no sentido do desenvolvimento cognitivo que ela vai ter. O que me preocupa, Anny, na verdade, nessa perspectiva, é o quanto que, de alguma maneira, todas as pessoas têm efetivamente a possibilidade de se dedicar ao desenvolvimento cognitivo dos seus filhos. Por que eu digo isso? Porque uma mãe solo, preta, periférica, ela passa 14 horas do dia dedicado ao período de produção, de produtividade dela, né? O período ali de trabalho dela, e ela talvez não consiga fazer isso, né? Do jeito que talvez uma mãe branca consiga se dedicar. Então, é muito difícil a gente imaginar um futuro, e isso é uma coisa que me dói particularmente muito, a gente continuar imaginando um futuro em que essas diferenças, essa desigualdade, ela permaneça. Porque a gente vai continuar excluindo um determinado tipo de pessoa, vamos dizer assim, né? A gente vai continuar excluindo um determinado perfil de ser humano, porque a estrutura vai ocupar e vai impedir que pessoas pretas e pessoas brancas façam as coisas do mesmo jeito. Vai impedir que mulheres e homens façam as coisas do mesmo jeito. Então, por exemplo, no começo do ano, o Ministério da Previdência divulgou os dados sobre adoecimento mental relacionado ao afastamento do trabalho, né? E esses dados são extremamente alarmantes, né? Primeiro que em uma década a gente dobra o número de afastamentos. Então a gente está falando de algo em torno hoje de 475 mil trabalhadores afastados por questões relacionadas à doença mental, não incluindo burnout, porque burnout é outra categoria no CID, né, na classificação. Mas, quando a gente olha esses números, que percentual você acha que corresponde às mulheres, por exemplo? Putz, não faço ideia. No número Mas de afastamentos. deve ser, sei lá, 85%? 64% são Eu imaginei que seria um número bem maior do que os homens, né? Porque a gente se cobra muito mais, porque a gente tem muita coisa para atender. Não é só demanda profissional. Exato. É a demanda pessoal, da família, dos filhos, enfim, é muita coisa. Então, assim, a tendência é realmente a mulher ficar mais doente do que o homem. Porque essa cobrança é muito maior, já que o homem não pode trabalhar sozinha, a mulher tem que trabalhar também para sustentar essa casa. Como é que faz, né? Exatamente. E ela ainda é culpada por deixar o filho em casa, então exatamente, ainda tem uma cultura aqui que vai culpabilizá-la. E aí, se a gente pensa, soma esse dado com o dado de que hoje em dia a gente tem cerca de 70% dos lares solos sendo lares sustentados por mulheres, eu falo que isso é uma tragédia econômica anunciada, porque é essa mulher que está adoecendo. E um detalhe também interessante dos dados recentes, né? A mulher fica afastada 15 dias a menos do que os homens. Ou seja, ela volta para o ambiente de trabalho antes do que os homens normalmente, quando ela está nesse quadro de adoecimento mental. Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que discutir gênero, a gente tem que discutir raça. Porque senão a gente vai continuar tendo um mundo do trabalho lá na frente que ele vai ser produtor da desigualdade, como ele é hoje. Sim. Ele continuará sendo um produtor de desigualdade. Eu queria falar um pouquinho mais, enfim, é tanta coisa para falar com a Tati. Lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho, você falou da geração ali que está com uns 30 anos e que se preparou muito e agora está vendo que não está valendo muito todos os diplomas que ela fez questão, né, de buscar ao longo da vida profissional. Porque existe uma geração agora que já entendeu isso. Então, assim, é aquela geração que hoje não tem nada. Mas que amanhã, com as redes sociais, se alguma coisa viralizar, se alguma coisa bombar, como num passe de mágica, você muda completamente a sua realidade profissional, né? Então, assim, o quanto isso também influencia nesse mercado de trabalho, que tá diferente também por causa das redes sociais, né? Eu concordo. A gente olha... A gente estava falando no começo, né, de culpabilizar essa geração Z. Eu acho isso muito injusto.
Porque essa geração é fruto da sociedade que a gente fez e faz acontecer. A geração Z tem pai e mãe, né? Exato. E se a geração Z não deu certo, como muita gente fala, a culpa é de quem? A culpa é do pai e da mãe, dessa geração de pais e mães que talvez não souberam. Acho que a gente pode dizer talvez assim, que tem uma questão que essa geração anterior enfrentou também, que fez de alguma forma com que a fragilidade das relações familiares se estabelecesse. Então, essa geração Z, eles buscam hoje em dia uma satisfação, né, na atividade produtiva deles. E isso não quer dizer isso não significa o que significava anteriormente. Estabilidade, carreira. A noção de carreira é uma noção que a gente tem que questionar, né? No sentido de, você vai começar aqui e vai fazer uma progressão contínua, infinita, até você ser reconhecido. Não existe mais. Não existe mais, porque as profissões, inclusive, vão mudar. Essa geração Z é uma geração que está aí com 20 anos e faz 2 décadas. Eu chamo de meninos e meninas, né? Que esses meninos e meninas, eles só ouvem sobre crise climática, crise do emprego, crise alimentar, crise econômica, guerra, passou por uma pandemia. Então, é uma geração que tem uma percepção sobre futuro diferente das gerações anteriores. Então, esse menino e essa menina, eles não vão investir 15 anos de esforço para conseguir uma dívida de financiamento de uma casa própria. Entendeu? Eles encurtam esses períodos de realização. Tanto que tem um termo interessante hoje em dia que eles chamam de microaposentadorias. O que é a microaposentadoria? Esse menino, essa menina trabalham meio que por empreitada. 12, 16, 18 meses, vai se estafar, vai juntar uma grana e fica um período de férias. E fica um período tranquilo. Aí vem os questionamentos. Mas é porque tem pai e mãe bancando, porque vive com a avó, com o avô. Eu falo nas classes mais elitizadas, talvez. Mas o jovem da periferia que faz o corre dele, ele faz o corre para pagar as contas daquela semana, muitas vezes. Porque essa noção de tempo ela é completamente diferente. Então, esse trabalho que eu falei no começo, que enobrece, que dignifica, esse trabalho que enobrece e dignifica porque ele tem a ver com um esforço muito grande, que é um esforço que vem de uma matriz cristã. Tudo tem que ser sofrido para ter valor. Né? Nas gerações anteriores, tudo tem que ser muito difícil para ter valor. Então, esse trabalho sofrido que está levando a geração Y ao burnout, porque principalmente as mulheres afastadas estão na faixa dos 40 anos, esse trabalho não faz sentido para essa geração mais nova. Ele não tem essa noção de tempo para investir. Porque ele vive uma realidade. A gente tem até um termo na antropologia para isso que chama permacrise. É uma vida que está numa constante crise. Essa sensação de que tudo está em crise o tempo inteiro. Eu consigo entender essa geração ser angustiada. Eu consigo entender essa geração estar deprimida. E fico triste por isso, né? Porque a gente tem um contexto social que não é favorável mesmo, né? A desenvolver relações de longo prazo. Namorar 25 anos, noivar 12, casar sei lá eu quantos. Não faz mais sentido. Essas narrativas longas, isso não é uma frase minha, é uma frase de um filósofo francês que chama Lyotard. Ele fala que a gente vai passar a recusar as narrativas longas sobre a vida. Porque elas não fazem sentido mais. Nessa experiência encurtada de tempo. Trago verdades, é a Tati hoje, trazendo verdades e verdades difíceis, né, gente? Mas você vê também essa galera mais velha, por exemplo, trabalhando. Como exemplo para essa galera mais jovem, é difícil, né? Porque o que eles veem? Um pai e uma mãe que se dedicaram a vida inteira, né? Trabalharam, trabalho duro, árduo, eu lutei, eu venci, eu cheguei num cargo incrível dentro da empresa e de repente... tapinha nas costas, beijo, tchau, não serve mais. Tem uma galera jovem que eu posso contratar 10 pelos salários de um mais velho. E aí? E aí a pessoa dedicou a vida inteira àquela empresa. E então é esse o exemplo que às vezes a gente passa também para os mais jovens. Exato. E o mais jovem fala assim, não, eu não quero esse exemplo, né? Então, Exato. acho que tem muito isso também, né? Perfeita a tua colocação. Eu falo que essa galera, eles olham para cima e eles vão ver pais burnoutados. Estressados e talvez infelizes e frustrados, assim. Por quê? Porque foi demitido, porque investiu tudo naquela carreira e naquela empresa que disse que nós éramos uma família, né? E investiu a sua vida lá e é isso. De repente a empresa vai virar pra você e falar, você não serve mais, muito obrigada, pode sair andando, né?
Se você é CLT, você ainda tem os seus direitos, porque se você não for, hasta la vista, mão na frente, outra atrás. E aí você vai ver um pai, uma mãe frustrado. Então, faz sentido você seguir esse modelo? Eu acho ótimo que eles estejam questionando que não faz sentido seguir esse modelo. Porque tem forçado algumas discussões sobre o mercado de trabalho. Mas eu te pergunto, essa galera mais velha que está trabalhando, ela ainda está trabalhando o que precisa ou só porque está gostando? Porque eu não vejo também essa galera mais velha preparada para se aposentar. Financeiramente, talvez não tenha condições. Sua pergunta é ótima. E aí eu quero que você faça um contraponto com a nova geração. Como que essa nova geração vai chegar lá na fase de aposentar? Sim. Tudo bem que falta bastante tempo, dá tempo ainda de se preocupar com isso, mas como que essa galera vai chegar lá se hoje com CLT já é difícil aposentar? Imagina sem Sim. CLT, gente. É um quadro. Agora eu peguei ela. Gente, é um quadro muito complexo. O que eu te responderia pontualmente sobre isso, né? A gente costuma dizer que a gente trabalha porque boleto não para de chegar. Sim. Eu digo que isso é uma verdade parcial. Isto é uma verdade, né? Mas por que eu digo que é uma verdade parcial? Porque a cultura que a gente vive, ela fala sobre um trabalho pra gente, quando eu falo da questão da dignidade, que é um trabalho que te identifica pra você e pro outro. Eu falar pra você e você falar, estou trazendo aqui uma convidada que é professora, não sei da onde, é completamente diferente. Você fala, vou trazer uma pessoa aqui que está desempregada. Eu garanto pra você que a tua audiência não vai ser a mesma. Por quê? Porque o trabalho é um estigma na sociedade. Sim. Para quem trabalha e para quem não trabalha. Nessa perspectiva, quando a gente está em situação de desocupação, estou usando o nome técnico, a gente sofre um processo muito forte de dessocialização. Quem já ficou desempregado, possivelmente vai ter passado por isso. Amigos se afastam. A sua opinião na sua família vale menos do que a opinião de um outro irmão, cunhado, primo que trabalha. Inclusive, os tipos de ocupação posicionam o nosso discurso na sociedade diferente. Então, muitas vezes, quando a gente conversa com um profissional liberal, um dentista, um psicólogo, e esse profissional liberal tem um irmão ou uma irmã que é CLT, que eu digo que é o imaginário perfeito do trabalho pra gente, é o executivo, né? Sim. É o que deu certo na sociedade, né? Então, quando você tem essa cena clássica, o que acontece muitas vezes é que a opinião do executivo ou executiva vale mais do que a opinião do outro profissional. Porque é esse imaginário que a gente tem desse trabalho, que dignifica tal. Então, de uma certa forma, a gente não trabalha só por causa do dinheiro, mas porque ele nos posiciona socialmente. E respondendo brevemente a questão da geração mais nova, eles, de alguma maneira, talvez estejam percebendo que essa identificação não faz sentido. Até porque não é uma mera escolha querer trabalhar, né? Eu sempre digo que depende de privilégio, de sorte, de momento, de esforço. A gente tem muita dificuldade de admitir privilégio, porque parece que à medida que a gente admite privilégio, a gente está diminuindo o nosso próprio esforço. E não é isso. Você pode ser uma pessoa branca e ter se esforçado muito, mas isso talvez não diga que você se esforçou tanto quanto uma pessoa preta. Sim. Né? Então não está diminuindo o seu valor, efetivamente. Só está indicando que há esforços maiores necessários na nossa sociedade. Então essa geração mais nova, eles realmente questionam um pouco dessa lógica. Tem um monte de gente que a gente percebe, por exemplo, na internet, que se vende muito bem. Né? Marketing pessoal, sim. Como isso é importante, gente. Tem um monte de gente preparada, boa no mercado, mas que ninguém consegue descobrir essas pessoas porque não sabe chegar numa rede social e falar, faço isso, faço aquilo, não sei o quê. Não sabe fazer o marketing pessoal. E outras pessoas que não são tão preparadas, mas têm um marketing pessoal excelente. Exato. Então, assim, o quão injusto isso é também, né? Pouco. Porque geralmente um profissional bom, ele não tem nem tempo ou nem quer também, se render às redes sociais, falar, poxa, mas você tem que se vender. Eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Não gosto de me expor dessa forma, né? Mas não tem jeito, né? Não basta você ser dentista, não basta você ser dermatologista, não basta você fazer uma boa faxina, você saber consertar a máquina de lavar. Você tem que mostrar isso nas redes sociais para as pessoas chegarem até você, para você ter o seu trabalho. Já que você não tem mais a CLT, você é a sua própria empresa, né? Exato. Então, é o Você S.A., né? Exatamente. É o Você S.A., o presidente de MEI, eu falo, né? Eu acho muito divertido quando eu vejo no LinkedIn, assim, que a pessoa, ela coloca lá que ela é CEO e fundadora e administrador da própria empresa. É ele, né? Porque é isso.
Porque essa ilusão do empreendedorismo, ela é uma ilusão que coloca a gente para ser tudo, né? Você tem que administrar, vender, produzir, entregar o serviço, cobrar, faturar. É uma realidade muito brutal, né? Muito. Mas vendida dentro de um sonho de liberdade, que é uma terrível falácia. Porque é o que eu falei no começo. Se você depende de um outro para gerar a tua renda, você não é milionário e você não está numa situação confortável. Então você pode ser CEO da sua empresa, MEI, CEO da sua empresa, não faz a menor diferença. Agora, que o marketing pessoal é um mal necessário, me parece que é. Porque a gente vive numa sociedade que busca por essa sensação de transparência, né? A gente tem uma sensação de transparência quando a gente fala de se posicionar nas redes sociais, etc., que é também um pouco de uma ilusão, né? Mas a sociedade busca isso e a gente, de alguma forma, vai se enquadrando, né? Vai se enquadrando. Mas até onde é marketing pessoal? E até onde vira narcisismo, né, gente? Porque uma coisa é você saber se vender, mas tem uma hora que extrapola, né? Tem uma hora que passa dos limites. É uma necessidade de estar se mostrando o tempo todo, até para buscar o like, até para buscar a satisfação, a coisa de se completar, né, emocionalmente com aquela coisa falsa ali da rede social, né? Sim. É um terreno fértil para as coisas darem errado, né? Se a gente for olhar na minúcia, né? E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes essa lógica, né, da busca pelo like, por isso que eu falei da questão da transparência, né? A rede social nos dá uma ilusão de que aquilo que tá ali é verdade, porque ela nos dá uma ilusão de transparência. A gente pensa, pô, a pessoa não ia estar aqui se expondo se isso tudo fosse mentira. E eu digo, talvez ela só esteja se expondo porque aquilo tudo é mentira de fato. Então é muito difícil a gente conseguir perceber isso, né? E acaba incorrendo nessa lógica o tempo inteiro, o que é muito frustrante, porque muita gente também não vai conseguir seguir nesse caminho, né? Não vai conseguir se posicionar corretamente nas redes sociais. E hoje em dia, né, qualquer deslize também desmorona tudo que, assim, então Você pode ganhar muita coisa de um dia para o outro, mas também você pode perder tudo de um dia para o outro. Acho que isso é muito instável. É muito cruel, né? O tribunal das redes sociais, como a gente fala, né? Falando em perder e em ganhar, vamos falar de inteligência artificial um pouquinho, Tati? Porque, assim, eu queria que você pontuasse, assim, na sua opinião, os pontos sensíveis da inteligência artificial. E aí, pontos sensíveis... Pode ser coisa negativa, mas também pode ter coisa positiva. Não necessariamente o sensível é sempre negativo, né? Mas é assim, isso é sensível, mas pode ser bom, isso é sensível, mas pode ser ruim. Claro. Acho que a gente pode pensar o seguinte, né? De uma forma em geral, a tecnologia no mundo do trabalho, né? Tô pensando, ela aplicada ao mundo do trabalho, ela sempre teve a perspectiva de ajudar a tornar o mundo do trabalho mais produtivo. O que é ótimo economicamente falando. Vamos pensar por esta perspectiva. É ótimo economicamente falando. Nunca, talvez, a tecnologia chegou a este ponto, vamos dizer assim, que na teoria, né, quando a gente pensa em Keynes e outros pensadores, eles falavam que a gente ia se livrar, inclusive, do trabalho, ou trabalhar muito pouco pelo avanço da tecnologia. A gente ainda não chegou lá, mas talvez a gente esteja chegando lá agora, na minha opinião. Eu acho que a gente está realmente numa revolução industrial, né, que é essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo. Quando a gente olha para as 3 anteriores, ela é muito mais, a palavra que a gente usa é ubíqua, né? Ela é muito mais presente em todas as instâncias da vida, inclusive no trabalho. Então, eu acho que, de fato, isso vai ajudar com que o mundo do trabalho se torne mais produtivo e, nesse sentido, a gente tem um incremento econômico que é importante. Importante no sentido de geração de riqueza. Infelizmente, é uma riqueza que se concentra, mas eu não vou entrar nessa discussão para a gente não se perder. Agora, o que eu acho que é muito complicado é que essas novas tecnologias, elas vão demandar um tipo de conhecimento e de saber que ele é elitizado. Por quê? Porque você tem que lidar com uma tecnologia muito de ponta que vai exigir desses trabalhadores uma formação e uma capacitação que a imensa maioria não vai ter. Quando a gente olha historicamente para as outras revoluções tecnológicas, as outras revoluções industriais que a gente teve, elas sempre deixaram uma massa de trabalhadores para trás, que não conseguiram se adaptar. Gente, tem pessoas no mundo hoje em dia que ainda vivem sem internet. A gente pode achar que isso é um absurdo, mas a gente tem pessoas que vivem sem internet, sem acesso à tecnologia aplicada em sua vida. Então, o risco aqui é essa quantidade de mão de obra que vai ficar obsoleta se a gente não conseguir fazer uma capacitação que seja mais igualitária. Então,
temos incremento possivelmente de renda, de enriquecimento, de geração de riqueza? Temos. Mas deste lado, o Fórum Econômico Mundial, vou voltar a ele de novo, porque os dados são dados oficiais importantes, eles apontam isso, a questão da capacitação para evitar esse contingente de mão de obra obsoleta, eles apontam isso há pelo menos 6 anos. Como uma necessidade que não é uma resposta individual, não é você, Anne, seus filhos, seus sobrinhos, enfim, que vai conseguir sozinho buscar isso. É uma resposta que é coletiva, é a sociedade, são as empresas, os governos precisam se articular para pensar nesse futuro. Porque senão a gente vai ter uma massa de pessoas sem renda, o que também não é bom para o sistema, eu falo, né? E é curioso que, eu vou citar o nome de uma pessoa aqui que eu não gosto, mas há um tempo atrás, inclusive, Elon Musk deu uma entrevista falando isso, que a gente precisaria começar a pensar sobre a questão da renda básica universal, porque não haverá emprego para todo mundo. Então, se a gente pensa nele, do lugar que ele ocupa, trazendo essa discussão, acho que está, né, claro que a gente precisa encaminhar isso. E aí eu arriscaria dizer que o que? A mulher sai perdendo nisso tudo? Que quem vai ser o primeiro a perder o emprego, Anne. Tati? Vai ser o homem ou vai ser a mulher? Anne, se a gente pensar que as mulheres, elas produzem praticamente 70% de todo o trabalho do mundo, mas elas ficam com só 11% da renda mundial, eu diria que a gente tem uma grande chance de retroceder muito na questão de gênero. O que me dá um desespero enorme, né? Então, quando a gente olha para esses dados mundiais, a mulher faz a maior parte do trabalho que existe no mundo hoje em dia. Mas ela só tem 11% da renda e 1% da propriedade privada. 1% da propriedade privada. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter representantes nos governos que consigam falar e defender e pautar a questão do trabalho também pela questão de gênero. Porque senão a gente talvez tenha um retrocesso enorme para as mulheres. Hoje, as mulheres se formam no ensino superior, no Brasil, em maior número do que os homens. Elas também se empregam hoje em maior número do que os homens nas vagas formais. Mas se a gente não tiver um investimento em desenvolvimento igualitário, por exemplo, se a gente pensar a área de tecnologia, área de fintechs, são áreas predominantemente de homens. E são as áreas que tendem a puxar essa revolução. Então, a gente precisa discutir a questão de gênero junto com a questão de trabalho. Já andando para o final da nossa entrevista, que dicas que se costuma dar, ou que dicas que você poderia dar para quem está assistindo o Dane-se agora, para essa mulher que está preocupada com o futuro dela? Para onde você acha que a gente tem que olhar? Para onde você acha que a gente tem que olhar e se preparar para isso, para não se perder e não ficar fora dessa revolução que você tanto fala? Eu acho que nós mulheres, né, a gente precisa primeiro se organizar e se conectar e se apoiar. Encontrar espaços onde essas discussões aconteçam, porque sozinha vai ser, individualmente, eu quero dizer sozinha, vai ser muito difícil para cada uma de nós, né? Então, quando a gente consegue coletivamente encaminhar conversas a respeito das nossas necessidades, a gente tem mais força para conseguir pensar em políticas públicas, para conseguir pressionar as empresas a fazer também o seu papel, porque tem um papel importantíssimo das empresas nisso. Eu ouço muito presidente, eu trabalho com um monte de presidente de empresa, eu ouço muito deles, não é a nossa responsabilidade a formação. Eu falo, é sim, porque a escola, a educação, ela é desenhada para servir a todos, ela não é desenhada para servir ao seu negócio. Se você tem competências específicas aqui, é você que tem que desenvolver essa mão de obra, né? Então a gente precisa pressionar as empresas coletivamente e fazer parte desses movimentos para que a gente possa se capacitar nesse momento junto. Agora, de novo, né? Como a gente pensa isso para uma realidade de uma mãe solo? Né? Como é que a gente pensa isso, muitas vezes, para uma mulher que está numa estafa mental, porque ela não tem dupla jornada, ela tem tripla jornada, né? É verdade. Então a gente precisa coletivamente se organizar e colocar representantes, na minha opinião, no governo que consigam ajudar a encaminhar essas discussões de uma forma correta. Tati, para terminar, Tatiana Capellano,
Vamos terminar jogando pro alto, Vamos né? terminar Porque jogando às vezes pro dá alto. uma... Pois é, existe luz no fim do túnel? Qual é a luz que a gente se agarra ali no final do túnel, para onde a gente olha, né? É tão difícil a gente ter essa conversa, mas acho que ela é necessária, como você falou, e acho que o espaço do Dane-se é justamente esse, é para falar com você, mulher, pra gente se unir, pra gente entender para onde a gente tá andando e saber que a gente precisa estar junto mesmo, estar unida pra gente conseguir alguma coisa, porque o cenário é difícil. O cenário é difícil. Não é fácil, mas se a gente não se unir, só vai piorar. Então, Exato. assim, a gente precisa realmente se unir, assim. E aí, assim, pra quebrar um pouco esse clima pesado, já que a gente tá aqui no Dane-se, né? Tati, qual foi seu maior dane-se na vida, assim? Porque eu sei que você trabalhar ao longo desses 25 anos com tanta gente, com esse mercado, encarando muito chefe, muito empregado e essa briga, essas disputas, enfim, não é um lugar fácil, não é um terreno... Não. Né? Fácil, não. Fofinho. Não. É um terreno bem duro, mas assim, dentro da sua vida como um todo. Não necessariamente profissional, pode ser pessoal também. Qual você acha que foi seu grande dane-se na vida? Ai, eu diria que quando eu comecei a querer, enfim, ter uma carreira solo, porque eu estava lá muito desconfortável com o que eu fazia, eu entendi que ali eu não tinha poder o bastante para promover mudanças em massa. A gente tem um pouco dessa utopia, né? Sim. Que você vai fazer alguma coisa, que você vai mudar o mundo inteiro. Não vai, né? A nossa atuação ela é limitada. Eu fui entender que a minha atuação era no varejo, fui decidir tentar influenciar quem pode fazer essas grandes mudanças. Nesse sentido, acho que o maior dane-se foi, ou alguns dane-ses, foi tentar manter um pouco de uma escolha sobre o tipo de empresa que a gente trabalha, na perspectiva de manter um alinhamento com os meus valores, né, e as minhas ideologias, assim. Então, a gente já negou muito projeto de muita empresa que declaradamente apoia ideologias políticas que a gente entende que elas são prejudiciais para o campo social, para o todo, né, para a comunidade como um todo. Então, a gente abriu mão de muito dinheiro, né, ao longo do tempo para poder se manter um pouco mais fiel, né, aos nossos valores. É fácil? Não é fácil, né? É para todo mundo? Talvez não, né? Eu entendo que a gente tem um lugar que a gente consegue fazer isso, para que a gente possa manter um pouco desse posicionamento nosso, mas a gente sabe o preço que a gente paga também, né, por isso. Então, eu acredito muito, Anny, pessoalmente, que todo mundo tem que perder um pouco para todo mundo ganhar muito, sabe? Eu não acho que uma vida em que você ganha enquanto o outro perde, eu não acho que ela se sustente ao longo do tempo. Então, eu sempre topo perder um pouco para que todo mundo possa ganhar um pouco ao meu redor, né? Então, eu acho que essa é a utopia que eu tento viver, né, Anny? Se a gente não tiver utopia, o que a gente faz, né? O que a gente faz? A gente tem que ter. Exatamente. Então aproveita e perde um pouquinho aí do seu tempo e manda esse vídeo para suas amigas, para suas tias, para sua mãe, para outras mulheres incríveis que talvez precisem ouvir o que a gente falou aqui hoje, porque você vai perder um pouquinho do seu tempo, mas muita gente pode ganhar bastante com todas as informações que a gente falou hoje aqui. Tati, obrigada. Imagina, obrigada Nossa, a você. conversa difícil que fica fácil, é preocupante, mas se a gente se unir, a gente consegue chegar em algum lugar. A ideia é a gente ser um alternativa. pouco mais consciente só, Anny. É isso. Acho que é isso. Super te agradeço o espaço e fico à disposição para trocar mais ideias com quem quer que seja que queira trocar ideia, conversar, desabafar. Maravilhoso. A gente precisa se apoiar. Exatamente. Obrigada mesmo, você. Tati. Gente, obrigada pela sua companhia até aqui. Já manda esse episódio realmente para quem você conhece, nos grupos de WhatsApp da família, da escola, para tantas mulheres que estão ali às vezes perdidas, né? E tantos profissionais, geração Z e filhos e todo mundo. Acho que essa é uma conversa que a gente precisa ter e precisa divulgar bastante esse episódio pra gente se conectar e seguir juntos nesse mundão que não tá fácil não, viu? Não tá fácil. Um beijo em você e até semana que vem.